foi empréstimo. Uau! Olha, Eu tô precisando, eu gente. quero te falar algo do fundo do meu coração aqui. Eu gostaria muito que essa pergunta tivesse saído. E assim, Deus me presenteou. Faltava 3 perguntas, as outras estão aí. E eu gostaria muito que essa pergunta saísse, porque essa pergunta eu vejo que ela é um dos grandes problemas hoje no relacionamento, no casamento, e as pessoas não falam sobre isso. E aí a gente vai contextualizar isso aqui para você poder entender. Você quer fazer a pergunta ou o que eu faço? Pode fazer. Essa palavra está em Eclesiastes 29:2, que diz que você tem que emprestar para aquele que está necessitado e que é de sua confiança. Mas eu sei que na relação, aí a pergunta, eu vou desdobrar a pergunta dizendo assim, ó, já emprestou dinheiro para outra pessoa e não falou para o esposo? Esse é o detalhe. O esposo. Uma das coisas que acontecem muito, o marido, principalmente os homens, emprestam um dinheiro e não avisa a esposa. Ou a esposa faz um empréstimo para uma pessoa e não avisa o esposo. E isso é destrutivo. Né? Então, assim, a pergunta é, isso já aconteceu com vocês? E se já aconteceu, o que vocês podem instruir? Se já não aconteceu, como é que faz? Essa pergunta é muito linda. E é algo que as pessoas não falam, mas que a gente sabe que... Eu, por exemplo, eu fiz muito isso na minha relação com a Clélia. Muitas vezes. Não, e você Muitas fez vezes. sem ter ainda, né? O que me deixava mais nervosa é que ele não falava, e às vezes nem tinha, ele pegava do banco, empréstimo no banco, para emprestar para a pessoa. Só que ali, a vez ele falava assim, não, eu vou pegar, mas você paga o juro. Só que ele também não fazia isso, não. Ele emprestava aquele dinheiro, se ele pedisse 5 mil, emprestava. Ali a pessoa pagava os 5 mil quando pagava. Isso, eu falava, Gilberto, como que você vai emprestar um dinheiro se você não tem? Ainda pior ainda, não comentar. E aí, quando eu estava rezando sobre essa moção, e que veio essa palavra, que eu quero ler ela aqui agora, só para vocês terem ideia, tanto que é bonita essa palavra, Eclesiastes 29, diz assim, ó. Eclesiástico 29:2, perdão. Diz assim, ó, empresta ao teu próximo quando ele estiver necessitado. E de teu lado paga-lhe o que lhe deves, no tempo marcado. Então, ou seja, até aí tudo bem, a palavra está dizendo que a pessoa precisa de um apoio, né? Se você pode fazer, você faz. Mas daí fazer escondido do esposo, da esposa, e quando veio isso, eu lembrei de mim. Eu falei, cara, essa pergunta é uma resposta para mim, né? Então, assim, tá lançado aí o desafio. Não, O que fazer? E pior quando fica sabendo pela boca dos outros ainda, né? Que ele emprestou Nossa. dinheiro. E aí? Cai a Já traição. aconteceram com vocês? Comigo lá em casa já. Então. Não pode pular, não. Pode não. Ai, ai. Então, lá em casa, agora, né? Nessa fase agora, sou eu que cuido, né? Das contas e tudo. Mas isso já foi um grande problema para nós, né? Já foi um problema, por quê? Porque às vezes meu irmão pedia um dinheiro e aí eu emprestava, sem falar mesmo com o Evandro, mas na época que eu tinha um estúdio, ou seja, não era o nosso dinheiro, era o meu dinheiro e o dinheiro dele. Então, ou seja, eu emprestei o meu dinheiro, ficava, mas não, a mentalidade está errada, porque não existe isso, é o nosso dinheiro. Então, se a gente não recebe, não recebeu o nosso dinheiro, né? E aí, eu sempre, eu te entendo, viu, Gilberto? Eu te entendo. Isso aí é coisa de quem tem o coração grande. E você é uma pessoa que tem Mas esse eu acho coração. que não é que ela não tenha o coração. Não, mas a sensibilidade. é a sensibilidade de querer ajudar o outro, de A gente entrar age- na A dor. comoção. Na maioria das vezes, eu vejo assim, a pessoa que tem esse estilo aí, A gente tem dificuldade ela se comove, ela tem empatia, e compaixão. ela entra no compaixão, ela entra no problema do terceiro lá e Mas foi a gente, convencido. aí, graças a Deus, Mas tá errado. tá errado. Mas hoje, assim, eu consigo ver. Se, né, não é igual agora, há pouco, aconteceu uma situação, vou falar do positivo, né? Depois a gente volta lá no negativo de novo. Aconteceu uma situação que o meu irmão estava precisando de um dinheiro, aí ele pediu Pra mim. pro Evandro. Porque ele veio falar comigo e falou assim: olha, fala lá com o Evandro. Porque aí o seu Evandro, ele ia dizer sim ou não, né? E a gente tinha o dinheiro. Então, eu tenho dificuldade de falar
Não, quando não tem, eu falo logo, não tem como, né? É fato isso. Mas quando tem, eu tenho dificuldade, eu falo, não posso. Olha É só. uma dificuldade mesmo de mim, porque assim, eu não sei como administrar isso, na verdade, eu quero colocar essa verdade minha aqui. É Que uma bacana. dificuldade de saber como administrar isso, Bacana. né? Porque eu não sei até que ponto é assim. Se o outro tá ali precisando e eu posso, sabe? Para mim é uma dificuldade não fazer. Eu quero te falar como é que eu resolvi isso. Que aí a gente aprende aqui e ensina também para quem está em casa. Eu comecei a pegar então o meu coração, que absorveu o coração daquela pessoa e coloquei, implantei o coração nela. Para mim poder transmitir para ela a necessidade que aquela pessoa tem. Sim. Né? Às vezes, por exemplo, o irmão dela, às vezes, por exemplo, pediu uma grana. E aí, teoricamente, eu falo, olha, mas ele está precisando. Eu acho que a gente deveria arrumar por isso. O que você acha? Aí ela entende, ela compreende e faz a devolutiva. Então, assim, é um problema muito sério nos casamentos, porque a maioria das pessoas escondem. Sim. Isso é real. É. Lá em casa, Evandro, a gente deixou disso. Hoje, qualquer situação que eu tenho que fazer um empréstimo para alguma pessoa, apesar que eu não tenho não, viu, gente? Então, daqui a pouco parece Então, assim, não é que a gente tem não, mas na hora que precisa fazer, ela precisa saber. Aí fica tudo resolvido. Tem E feito aí, isso. o que eu Aí tava você tem falando paz sobre esse também, né? alinhamento, Sobre as coisas. aí foi isso. Aí o Evandro, eu não queria, porque eu já sabia como é que ia ficar o fim dessa história. E aí ele falou, não, eu autorizei. Pode fazer. E daí eu fiz, mas Não, nós fizemos em e tem conjunto. sempre aquele demôniozinho também, né? Porque quando acontece assim, igual sempre a pessoa ir lá, parece que adorava chegar lá em casa e contar. Parece assim, aquele demônio que gostava da confusão. A própria pessoa A própria pessoa que que foi pegou beneficiada, né? ainda ia lá e contava. Gente, Então, mas isso é daí, maldade. é isso que é, porque quando você faz. Mas isso é porque faz as coisas escondidas. Eu acho que isso aí, Aham. quando faz as coisas escondidas, acontece mesmo. É pra que aí dizer assim, vem- nossa, tá dormindo com ele, mas aconteceu isso e isso. Aí o que E que você não aconteceu? tá sabendo. Aí nós sentamos e foi conversar. Falei assim, ó, não tem problema em emprestar, mas eu preciso saber, porque eu ficar sabendo pela boca dos outros é pior. Não, eu toda vez, eu acho que eu nunca escondi empréstimo, não. Mas eu também tenho outra característica, Gilberto, que eu não sei se você tem, assim. Eu só empresto quando eu tenho. Não, Sabe? Primeira Gilberto. coisa, primeira coisa. E depois é o seguinte, eu não empresto, eu não gero expectativa de receber. Entendi. Assim, ó, Até alguns casos que não dá para gerar se a expectativa, pessoa tiver o caráter e correr atrás e pagar, ótimo. E eu até acho que isso vai ser motivo de prosperidade na vida dela, né? Porque Deus abençoa quando você tem o caráter, a humildade, vai lá e paga. Mas eu não crio expectativa para não me decepcionar, porque Perfeito. a gente empresta dinheiro, um negócio tão assim, tão íntimo, que a gente empresta para quem a gente ama, né? Então, se for pra gente perder a amizade porque você não me pagou, não vale. Esse dinheiro não tá valendo. Então, assim, Perdeu o valor. perdeu o valor. Então, assim, quando já aconteceu situações assim, a gente conversa, chega numa conclusão, tudo bem, entendi. Às vezes tem um questionamento, mas e aí? Não vai fazer, não era para aquilo? Fala, mas como é que faz, né? E outra coisa, às vezes até por uma perspectiva de crescimento, não, vai dar certo, vai abrir um negócio, vai acontecer tal coisa, sei lá. Cada um tem uma situação específica. Mas assim, não existe essa expectativa, porque se eu falar, eu vou aqui, vou cobrar juro, tantos por cento, mas esquece. Aí eu só faço as coisas conscientes. Se eu for comprar uma coisa no meu cartão para a pessoa, eu só compro se eu tenho condição depois de assumir. Porque depois, se eu não tenho condição de assumir, ela não me pagar. Então, aí vem a decepção. Aí vem a decepção. Aí que você fica com mais raiva da outra pessoa é nessa hora. Às vezes você perde a amizade porque você fica tão nervosa. Nossa, eu comprei, agora eu não tenho como pagar, meu nome vai sujar. Então, eu prefiro não comprar. Igual o Ivan falou. Mas Faz tem as coisas já nem esperando. Mas tem um fruto bonito dessa palavra. Achei interessante. Eu nunca vi esse tema empréstimo aqui nessa mesa, né? Achei interessante. Mas tem um fruto bonito também, que foi quando eu emprestei, na verdade, igual o Ivan falou, a gente empresta dano, né? E foi muito forte isso, foi quando meu irmão internou, e aí a gente
emprestou um dinheiro para dar entrada no carro dele para ele poder trabalhar. Então ele conta isso e chora. Ele fala assim que aquele empréstimo, né, aquele voto de confiança que a gente depositou nele ali, que em reais, né, que era o valor que ele conhecia, era esse valor, era muito alto, que para ele não tinha nem aquele valor, né, na cabeça dele. Sim. E trouxe para ele a vida, né? Ele deixou o álcool e tá trabalhando. Coisa linda. Então, assim, É a visão do plantar a semente. Né? a gente tem que, esse que o Evandro trouxe, de não ter essa perspectiva, mas entender também até que ponto que não é também Deus, né? Porque tá falando lá na própria palavra, né? Então, achei bonito esse tema aqui. Mais uma vez eu volto na graça visível e graça invisível. É. A graça visível nossa, a gente está podendo ajudar ele, vamos ajudá-lo financeiramente. Sim. A graça invisível, ele voltou curado. É isso. A gente precisa prestar muita atenção nessas graças visíveis e graças invisíveis. Eu quero depois falar um pouco mais sobre isso e que Deus tem ministrado isso muito profundo no meu coração. E às vezes no seu casamento, no matrimônio, tem muita graça visível. A gente olha para ela, isso nos sustenta, mas já não consegue enxergar a graça invisível. Então, assim, que você enxergue, né, no seu casamento, na sua vida, essa graça invisível. Aquela que você só tem acesso com o olhar espiritual mesmo.